Por que você não deve ter medo de estatinas? É isso mesmo, não, eu não sou mais o vendido da indústria farmacêutica, nem perto disso, eu não ganho um mísero centavo para falar o que eu vou explicar para vocês aqui no vídeo, mas a realidade é que a ciência está cagando para a opinião alheia e muita gente prostitui coisas que não são válidas cientificamente falando para criar terrorismo. Pois é, essa é a realidade. E as estatinas acabam sendo um alvo muito frequente disso, que muitas pessoas têm ficado extremamente amedrontadas e acabam comprometendo sua própria saúde e a sua própria vida, acreditando em coisas infundadas. Pessoal, vamos lá. Eu quero fazer esse vídeo para vocês por uma coisa extremamente importante. Quando nós pensamos o seguinte, 100 anos atrás, 120, 130 anos atrás, a expectativa de vida média de um ser humano, apesar dela variar entre homens e mulheres, ela muitas vezes não passava dos 50 anos de idade. E hoje, 2025, um século depois, alguns países chegam a ter ali uma expectativa de vida de mais de 80 anos de idade. É um aumento muito relevante. Muita coisa aconteceu no último século. Nós tivemos Primeira e Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, principalmente naquele período, nós tivemos avanços farmacêuticos muito grandes no isolamento e na síntese de muitas substâncias. Nos anos 50 e 60 para frente, o método científico e tudo que envolve ele ainda foi mais bem adaptado e muito mais bem ajustado para que nós tivéssemos ali mais segurança, mais avaliação de todos os medicamentos que estavam entrando no mercado e cada vez mais isso é bem visto. Obviamente nós temos escândalos por aí, como nós tivemos a crise dos opioides nos Estados Unidos no final dos anos 90, mas quando a gente fala de estatinas, pessoal, uma coisa tem que ficar clara, não é para vocês terem esse medo todo, principalmente quem precisa, obviamente, quem não precisa não vai usar, mas eu tô fazendo todo esse background para vocês entenderem o seguinte, por que nós estamos vivendo 80 e poucos anos, o porquê a gente não está vivendo 100 e poucos anos. Hoje, pessoal, a principal causa mortes ou de morbimortalidade acabam envolvendo principalmente causas cardiovasculares. O que são causas cardiovasculares? Coisas ligadas ao sistema cardiovascular. Então, por exemplo, infartos, AVCs, são causas tanto de morte quanto de piora de qualidade de vida ou às vezes ali de incapacitação. E o que é um infarto e o que é um AVC, por exemplo? Vou deixar para vocês aqui na imagem no vídeo, mas eles consistem na interrupção do fluxo sanguíneo para uma determinada região pela obstrução daquela via. Essa via é geralmente uma artéria que vai levar sangue para algum lugar. É igual o encanamento de uma casa. Se eu obstruo o cano de uma casa, de algum lugar desse encanamento, não vai passar água para chegar em um determinado lugar. No caso, quando a gente tem a ausência da chegada de sangue em uma parte do músculo do coração, essa parte desse músculo morre, sofre um processo de necrose, de isquemia e para de ter a função contrátil que o coração tem para bombear sangue para o resto do organismo. Para o cérebro, a mesma coisa. Geralmente nós podemos ter aqui algumas placas ateromatosas de gordura na região das carótidas, isso pode se deslocar, entupir algum vasinho de menor calibre e bloquear o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro. Essa parte sofre isquemia, ela morre e ela perde a função. Essa perda de função culmina na perda de movimentos, na piora ou na perda da fala, entre muitas outras coisas, ou culmina na morte, no óbito. E aonde que entram as estatinas nessa história, André? Por que você está falando disso? Porque muita gente, muito médico charlatão, ou muita gente que vai fazer um apelo conspiracionista, e nós como seres humanos temos um viés muito grande de querer acreditar em conspirações, de correlacionar fatos que não tem nada a ver, mas que parecem fazer sentido quando se é mais leigo. Mas na realidade, pessoal, a gente historicamente tem provas muito interessantes até a gente chegar numa ciência ainda mais bruta e mais verdadeira e profunda. Por exemplo, nós temos alguns cadáveres mumificados de milhares de anos atrás que foram descobertos no Egito, que foram analisados ali com alguns tipos de estudo, com análise cromatográfica e outras técnicas avançadas, que viram que já existiam indícios de aterosclerose naquela época. Claro que hoje, em 2025, o índice de sobrepeso, obesidade e sedentarismo ele é absurdamente maior. Nos tempos antigos, até a Idade Média, até 1500 e até um pouco depois, a população que mais sofria com sobrepeso era a nobreza. Tanto é que nos filmes isso não é muito bem relatado. Os reis nos filmes quase sempre são musculosos, fortes, bonitos, mas a realidade, para quem entende melhor de história, é que muitos reis faleciam aos 30 e poucos, 40 e poucos, nem sempre decorrente de causas infecciosas ou coisas de batalha
mas muitas vezes pelo consumo extremamente elevado de açúcar, pães, vinho, etc. O problema não são esses alimentos, mas o problema é o consumo excessivo de calorias que culminava ali no sobrepeso, em dislipidemias e no acúmulo de placas, na formação de placas, na verdade, que acabavam resultando em infartos e outras coisas precoces. Hoje, a gente vive mais porque a gente consegue ter um controle maior dessas variáveis. Nós temos exames que rastreiam, por exemplo, o exame de sangue, que eu vejo o LDL, eu tenho um Doppler de carótidas, eu tenho angiotomografia de coronária, o score de cálcio coronariano, coisas mais avançadas que me permitem rastrear e cuidar disso. Então, muitas pessoas hoje vivem até os 80, 85, mesmo não tendo cuidado também da sua saúde, pelo fato de poderem se medicar, tá bom? Por terem, por exemplo, alterações do colesterol desde cedo, mas começaram a se medicar e isso reduziu a formação da placa ou estabilizou uma placa prévia e ela pôde chegar aos 80, 85 anos. Então, eu não estou aqui querendo vender estatina, não é essa a ideia. Mas existe uma coisa, uma máxima da ciência que é o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade. Então, muitas vezes, se você opta por não cuidar de uma alteração que você tem, que é comprovada cientificamente, é igual você falar, doutor André, a Terra é redonda. Ela é redonda, é óbvio, isso é mais do que comprovado. Se você quer acreditar que a Terra é plana, você pode acreditar, mas se porventura alguma repercussão disso acontecer com você e você fazer algum investimento, sei lá, tomar alguma decisão baseada que a Terra é plana, você vai arcar com as consequências disso se ela não for plana de fato, e a gente sabe que não é. André, por que você está falando de terra plana? Porque estatina é uma coisa muito mais bem estudada e comprovada há muito tempo, tanto quanto a Terra não ser plana, pessoal. É uma questão que vocês têm que entender que existem muitas objeções. E eu vou trazer algumas delas para vocês aqui. Por exemplo, doutor André, mas eu li que estatinas causam muita fadiga e dor muscular. Pessoal, isso acontece? Pode acontecer. As estatinas, elas inibem uma enzima chamada hidroximetil-glutaril-CoA redutase, a HMG-CoA redutase. Essa enzima, ela atua mais no período noturno e ela sintetiza fosfolipídios e colesterol. Quando eu inibo essa enzima, dependendo da forma como ela é inibida e da intensidade e até o mecanismo por trás do medicamento, eu também posso causar uma fragilidade maior na membrana dos miócitos, que são as células musculares. As estatinas mais antigas, como a simvastatina, principalmente em doses mais altas, ela podia sim e é associada a um pouco de dor muscular. Nem sempre é algo extremamente debilitante, mas pode causar. E não é a coenzima CoQ10 que vai curar isso. Muita gente, até muito médico, acha que sim, mas isso é uma coisa que já foi descartada e não é bem comprovada. Como isso pode ser cuidado? Claro que o melhor caminho é que você possa se cuidar, também não ser sedentário, se alimentar bem, descansar bem, consumir uma quantidade boa de fibras, ter uma alimentação legal, para não chegar ao ponto de necessitar do uso de estatinas. Claro que algumas pessoas têm condições hereditárias, mutações que fazem elas terem mais LDL e fazerem mais placas, mesmo que elas tenham um excelente estilo de vida. E essas pessoas, elas têm sim a indicação de uso porque elas têm o risco de infartar ou terem um AVC mais jovens. Então, pessoal, quando eu faço uma prescrição para um paciente que precisa, não tem nada a ver com a indústria farmacêutica. Inclusive, muitas vezes os médicos que vendem, isso é uma coisa da indústria farmacêutica, eu vou te cuidar de uma forma natural, eles estão te vendendo um produto natural, alguma coisa diferente, que vai ser 5, 10 vezes mais caro do que uma estatina. Isso é a falácia naturalista. O nosso fígado, ele não sabe o que é natural e o que não é. Tudo que não é produzido no próprio corpo é entendido como xenobiótico. Xenobiótico é uma substância que ela é, de certa forma, ali, diferente ao organismo. Dá para fazer uma analogia com a xenofobia que a gente tem, por exemplo, no meio geopolítico, mas o organismo ele não tem essa afinidade por coisas naturais. Isso, infelizmente, é uma coisa um pouco criada e muito endeusada pelo meio e aceita pelo senso comum. Não estou falando mal de fitoterápico, pessoal. Quando nós temos fitoterápicos úteis e eficazes e seguros, é excelente, mas nem sempre a gente vai ter. No caso da questão do colesterol, do acúmulo de placas, a gente acaba tendo ali como uma ferramenta mais bem comprovada as estatinas. Ah, André, mas as estatinas também, além de causarem dores musculares, podem prejudicar a síntese de hormônios, porque os hormônios vêm do colesterol. Já vou falar disso para vocês também, mas só para eu fechar a questão das dores musculares, se a gente consegue trabalhar ali, além do uso das estatinas, outras medidas e poder usar menos, mesmo que seja simvastatina, a gente já consegue ter uma redução relevante da incidência dessas dores. E no mais também, é uma questão de entender, tá? Você pode tomar a escolha de não utilizar, mas a probabilidade de você morrer mais cedo ela vai ser maior. Então é uma escolha dentro da autonomia da pessoa, tá? Mas é uma escolha que tem que ser bem feita e entendido esses desfechos de forma ali bem consciente. As estatinas mais novas, né? Atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, elas acabam tendo uma influência um pouco menor nas dores musculares. Agora, voltando aqui para vocês a questão dos hormônios. Pessoal, esse é um argumento que tem sido utilizado também atualmente
para contraindicar o uso de estatinas. Gente, o colesterol no sangue ele é aferido em miligramas por decilitro. O colesterol ele pode ser sintetizado pelo intestino, pelo fígado e até por algumas células em alguns tecidos. E 1 miligrama de colesterol é suficiente para fazer 1 milhão de nanogramas, por exemplo, de testosterona. Não estou falando que a gente faz, tá bom? 1 milhão de nanogramas de testosterona com 1 miligrama de colesterol. O alvo mais baixo de LDL, quando eu estou usando estatina, é abaixo de 50. Para o paciente com muito alto risco cardiovascular. Aquele paciente que já teve um infarto, foi revascularizado, está em muito alto risco, precisa de um controle rígido, ele ainda vai ficar provavelmente ali com um LDL até 50. Mesmo que esteja mais baixo, 25, 30, o que for, esse paciente ainda tem uma quantidade circulante de colesterol suficiente para poder produzir todos os hormônios dele. Os nossos hormônios eles circulam em valores ali muito menores, na casa de nanogramas ou picogramas a maioria deles. Claro que tem que ajustar a unidade, nanograma decilitro, nanograma por ml, picograma por ml, enfim, mas a questão é, o colesterol ele é suficiente para fazer. Os estudos que existem sobre estatinas e testosterona acabam não sendo tão interessantes de metodologia e mesmo que alguns deles mostrem alguma redução, é uma redução insignificante, ela não chega a ter uma impactância prática para alguma coisa na saúde masculina perto do que ela traz ali de sobrevida, tá? Então, a questão é, se você tem algum medo, não fique com esse medo. Você não vai ter nada absurdo, é uma coisa bem comprovada. A gente tem que seguir o caminho da ciência. A ciência é a melhor via, por quê? É quando você testa alguma coisa na prática, uma prática bem controlada, exclui vieses e você tem ali uma conclusão mais limpa, mais próxima da verdade, que não envolve manipulações de dados, correlações, entre outras coisas, que são coisas que às vezes são atrativas para mentes mais leigas. Espero que esse vídeo tenha te servido como um alerta, com um embasamento, uma explicação um pouquinho mais profunda, lembrando para vocês que se a gente consegue se cuidar bem, tirando as questões de acidentes ou neoplasias, o cardiovascular, quanto mais controlado a gente estiver do colesterol, do LDL principalmente, não é legal chamar de colesterol bom ou ruim, uma divisão um pouco leiga, ambos são importantes, mas desde que o LDL seja mais bem controlado de acordo com o seu risco, e isso o seu médico, o seu cardiologista, quem estiver cuidando de você, vai saber calcular. Porque o valor de LDL ideal depende de cada um. Um paciente de baixo risco, o ideal é abaixo de 130, em torno de 100. Paciente de risco médio, paciente que tem um sobrepeso, uma diabetes, uma resistência insulínica, uma hipertensão, eu já tenho uma meta um pouquinho mais baixa. E essas metas todas são feitas baseadas em estudos muito bons. O recado tá dado, mande esse vídeo para aquele colega, aquele paciente, aquele parente que tem medo de estatina, caiu em alguma falácia, alguma teoria conspiracionista. Espero que ele não fique chateado comigo, mas é o que eu falei. A ciência não está importando com as suas emoções ou com a sua opinião. Ela é o que ela é o que é mais próximo da verdade. Você até pode ignorar um pouquinho a realidade, mas você não vai poder ignorar as consequências da realidade. Dr. André Rizzuti aqui e até a próxima.